Olá, pessoal. Continuamos, então, a tratar sobre a reprodução animal, tá? Como eu havia dito para vocês no vídeo anterior, hoje, a nossa ideia é fazer uma pausa naquele assunto que nós tratamos nos vídeos iniciais dos efeitos ou dos fatores que afetam a reprodução, tá? Nós falamos alguma coisa sobre os principais fatores, genético, nutrição, sanidade, manejo, etc. Tá? Nós falamos um pouco sobre isso, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas a gente precisa dar um passo à frente, tá? Na nossa conversa. A gente não pode ficar só falando desses fatores sem entender o que já é possível entender, né? De como esses fatores, enfim, agem ou mexem na reprodução animal, interferem na reprodução animal. E não tem como a gente entender esses fatores, essas reações dentro do animal, sem entrar dentro do animal. Tá? Então, como eu disse para vocês, hoje a gente vai entrar dentro do animal. E depois que nós lembrarmos e aprendermos algumas coisas que ocorrem dentro do animal, a gente consegue, então, entender melhor, né? Buscar aquelas informações daqueles fatores que interagem com a reprodução e como interagem com a reprodução, tá? Muito bem. Então, essa figura que vocês estão vendo aí representa o trato reprodutivo da fêmea, tá? Essas estruturas que eu vou citar, elas estão presentes no trato reprodutivo de todas as fêmeas, tá? Algumas dessas estruturas, não só nas fêmeas mamíferas, tá? Mas como existem diferenças anatômicas, por exemplo, se vocês pegarem o útero de uma égua, o útero de uma vaca, o útero de uma porca, enfim, existem diferenças, né? Obviamente, diferenças em termos de tamanho, em tamanho dos cornos uterinos, né? Então, eu peguei essa figura que ela mostra as imagens de uma maneira geral, imagens essas que se aplicam a todas as fêmeas, tá? E as pequenas diferenças que existem não estão mostradas aí, algumas eu vou citar enquanto falo, tá? Muito bem. Então, aqui está mostrando para vocês, tá? Mais à esquerda aqui, certo? O útero, tá? O útero. Cavidade vaginal está mais abaixo, aqui na figura, estaria aqui, tá? Mas aqui está mostrando o útero. Vejam que essa estrutura aqui que vem, digamos assim, essa prega, né, que aparece aqui e que apareceria também do lado esquerdo, se a figura estivesse completa, ó, né? Só por curiosidade, quem já fez curso de inseminação em bovino sabe que algo que a gente treina bastante, que no início não é tão fácil assim, é passar o aplicador através do cérvix, né? Através do colo uterino, que estaria mais ou menos aqui assim. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem no início, depois é tranquilo, mas no início é passar o colo uterino. Tá? Aqui, esse cérvix, esse colo uterino, na maioria das espécies, tem alguns acidentes anatômicos aqui, que a gente chama de anéis cervicais, né? E que também, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade em passar o aplicador por aqui, tá? Principalmente na espécie bovina, certo? Na espécie equina isso não é um problema, no suíno também não é um problema, até pelo local em que a gente aplica o sêmen e também pela anatomia
que é um pouco diferente, mas especialmente em vacas, né, a gente tem esse obstáculo aqui, que são esses anéis cervicais. Um outro problema que a gente encontra é colocar o aplicador aqui, ó. A gente acaba caindo aqui nesses cantos, às vezes, né? E isto aqui seria o fundo de saco aqui, tá? Que a gente chama vulgarmente de fundo de saco. Bom, deixa eu apagar para já não começar a ficar muito poluído. Então, o que vocês estão vendo aqui é o útero. Ele mostra aqui, ó, o endométrio, certo? O endométrio, pessoal, é aquela camada de células mais externas da parede uterina, em contato direto com a luz, né, do útero, com o lúmen do útero. Este é o endométrio. Então, a camada de células mais internas, digamos, né, em contato direto com a luz uterina. Este endométrio aqui, ele é importante, essas células endometriais, elas são fundamentais, né? Fundamentais porque elas produzem um hormônio que faz parte do ciclo estral, né? Sobre o qual nós vamos falar também, tá? E é nesse endométrio uterino que o embrião, em algumas espécies, ou os embriões, em outras espécies, vão se aderir, né? Vão se aderir, que a gente chama o termo de implantar, né? Eles vão se implantar, o embrião, os embriões, eles vão se implantar, vão se grudar ali na parede endometrial, no endométrio, e a partir dali começa o desenvolvimento de tecido placentário e essa ligação cada vez maior, né, do feto, dos fetos com a mãe, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, então. Mas aqui, ó, no centro da figura, vocês estão vendo o ovário. Um ovário com várias estruturas ovarianas, tá? Uma estrutura ovariana que a gente observa desde que a fêmea, né, imaginem que esta fêmea aí que a gente está usando como exemplo, imaginem que essa fêmea, ela esteja lá no útero da mãe. Ela nem nasceu ainda, ela está em formação, ela é um feto, tá? Ela está em desenvolvimento lá na barriga da mãe dela. Nós já observaremos no ovário desta fêmea folículos ovarianos. Então, os folículos ovarianos, eles se formam no ovário da fêmea antes do nascimento desta fêmea, tá? Depois do nascimento, estes folículos se desenvolvem, mas eles se formam na vida fetal da fêmea, tá? E esses folículos que se formam na vida fetal e ainda não e depois do nascimento, né, vão se desenvolver, a gente chama de folículo primário, perdão, folículo primordial. Tá? Os folículos primordiais são aqueles folículos que ainda não iniciaram o seu desenvolvimento. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, a fêmea, ela nasce com milhões de folículos primordiais em cada ovário. Tá? Digamos que dezenas, centenas de milhares, digamos assim, tá? Em torno de 1 milhão, mais ou menos. Bom, dependendo da espécie, né? Então, esses folículos primordiais, eles vão se desenvolver ainda na vida fetal. Alguns deles podem iniciar o desenvolvimento. Por exemplo, tem uma fase do desenvolvimento que é folículo secundário. A gente encontra nos ovários de algumas fêmeas em desenvolvimento folículos secundários, por exemplo, nos bovinos se encontra lá. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que a fêmea nasce com o número de folículos primordiais determinados. Depois que ela nasce, ela não forma mais folículo, ela apenas desenvolve folículos. Tá? Os folículos se desenvolvem, amadurecem ou não, digamos assim. Tá? Mas pode ser que essa fêmea aqui, não importa a espécie dela, pode ser que ela seja abatida com 2 anos de idade ou com 3 anos de idade.
pode ser que ela seja uma égua, e pode ser que ela morra com 25 anos de idade. Lá no ovário desta égua que morreu com 25 anos de idade, por exemplo, ainda haverá folículo primordial que não se desenvolveu, certo? Que se formou há mais de 25 anos atrás, quando essa fêmea ainda nem tinha nascido, mas nunca se desenvolveu. Por quê? A gente não sabe exatamente por quê. A gente sabe que são hormônios que estão envolvidos nesse desenvolvimento folicular. A gente sabe que existem características de cada folículo, características individuais de folículos que fazem com que eles iniciem o seu desenvolvimento. E pode ser que esses que nunca iniciaram o seu desenvolvimento, pode ser que eles tenham essas características, por exemplo, IGFs, né, que são fatores de crescimento semelhantes à insulina, que estão lá dentro do folículo e que vão participar desse primeiro passo aí, de passar para primordial e iniciar o desenvolvimento. Pode ser que as quantidades sejam pequenas e eles nunca tenham se desenvolvido, tá? Bom, mas a maior parte desses folículos primordiais, eles vão se desenvolvendo ao longo da vida da fêmea, tá? Mais ou menos dependendo de quão longa é a vida desta fêmea. O que eu quero dizer, então, é que no ovário a gente encontra folículos em diferentes fases do desenvolvimento. Existem folículos primordiais, existem folículos primários, existem folículos secundários, existem já os folículos terciários e, finalmente, existem aqueles folículos prontos para ovular, né? Os folículos ovulatórios. A cada ciclo estral, um grupo de folículos ou um único folículo ovula, certo? A gente vai ver o ciclo estral, né? Mas algumas espécies vocês já conhecem. O ciclo estral na fêmea dura em média, na vaca, dura em média 21 dias, ou seja, a cada 21 dias, em média, a vaca vai ovular um folículo, normalmente um folículo, se ela não estiver prenhe, né? Se ela estiver prenhe, não é prenha, é prenhe. Se ela estiver prenhe, ela não tem ciclo estral. Para que ela vai ciclar, entrar em cio e ovular se ela já está prenhe? Não tem isso. Ela também não vai ovular, a fêmea também não vai ovular se ela estiver em anestro, que é a ausência de estro. Por exemplo, em bovinos, algo que pode causar o anestro é a deficiência nutricional, especialmente no período pós-parto. Tá? E o período pós-parto é um problema em bovinos. É por isso que a gente se preocupa tanto em iniciar uma nova gestação na vaca o mais rápido possível após o parto. Só que esse mais rápido possível, às vezes, demora meses, coisas que em outras espécies não acontecem. Por exemplo, no equino, se o equino estiver destinado à reprodução, né? Tá? Na égua, o ciclo estral da égua também é, em média, 21 dias. Então, no período reprodutivo da égua, vocês sabem que a égua ela responde ao fotoperíodo, né? Então, tem uma parte do ano que a égua vai estar ciclando, e ela vai ciclar a cada 21 dias, enquanto ela não for coberta ou inseminada e iniciar uma gestação. A partir do momento que inicia a gestação, para de ciclar, né? Mas existe uma outra parte do ano que a égua fica em anestro estacional, porque a luminosidade não permite que ela tenha o ciclo estral, certo? Ou seja, a égua responde ao fotoperíodo, assim como a ovelha, tá? Um parêntese aqui, isso serve para a égua e para a ovelha. Quando vocês estiverem aqui no hemisfério sul, especialmente na nossa região aqui, a égua, né,
ela tem a sua estação reprodutiva na primavera, no verão, normalmente. Normalmente não, aqui na nossa estação, na nossa região, é primavera-verão, tá? Mas se vocês forem para o hemisfério norte, é exatamente o oposto, né, pessoal? Não esqueçam das aulas de geografia lá, quando aqui é verão, lá é inverno e vice-versa. Porque eu sei que vocês sabem geografia, né? Eu sei que vocês eram muito bons em geografia, mas eu estou chamando a atenção porque às vezes já aconteceu comigo, de pegar um livro assim, um livro em português, né? E aí pegar que a égua ciclando, a égua vai ser coberta em abril, maio. Hã? Como assim? Abril, maio. Mas abril, maio aqui é outono e inverno. Ah, mas aí o erro é no livro. Ah, o cara que traduziu o livro, ele não era da área, ele não sabia nada, ele botou, estava lá April, ele botou abril, estava lá May, ele botou maio, sem se preocupar e sem saber que é exatamente o oposto. Então, isso acontece, às vezes, no material, né? Pega folder, pega material na internet, livro é mais raro, mas já aconteceu comigo. Mas material da internet, folder e tal, às vezes traduzido, a gente passa batido, né? Ou até mesmo em inglês, às vezes a gente lê e não se dá conta. Bom, fecha parênteses. Então, a égua, ela cicla em intervalos de aproximadamente 21 dias durante a estação reprodutiva da égua, que aqui no hemisfério sul é primavera, verão, tá? Vai aí de setembro a fevereiro, mais ou menos, tá? A porca também tem ciclos, intervalos, né? Em intervalos de mais ou menos 21 dias. A cabra, mais ou menos 21 dias também. A ovelha, o ciclo estral da ovelha é de, em média, 16, 17 dias, é um pouquinho mais curto, tá? A cadela, bom, a cadela, ela não tem ciclos seguidos. A cadela, dependendo da raça, ela vai ciclar uma ou duas vezes ao ano, tá? Mais ou menos ali uma vez em agosto, uma vez em fevereiro, ali. Quer dizer, uma a duas vezes a cada 12 meses, né? Então, agosto, fevereiro, mais ou menos, dependendo da espécie, às vezes uma única vez. Então, a cadela, ela vai ter o período estral dela, ela vai ter o estro, ela vai ovular, né? Esto é a mesma coisa que cio, a gente vai ver isso, né? Termo técnico para cio. E depois, a cadela, iniciando uma gestação ou não iniciando uma gestação, ela vai entrar em anestro, tá? Certo? Ela vai entrar num período de latência, digamos assim, mesmo que ela não tenha iniciado uma gestação na última ovulação dela, certo? E ela só vai ciclar novamente, ela só vai entrar em cio novamente dali a 6 meses ou 8 meses, dependendo um pouco da raça, tá? Muito bem. Então, o que eu estava dizendo é que durante o ciclo estral, esses folículos vão se desenvolvendo até o momento da ovulação, né? O que é a ovulação? A ovulação é o rompimento da parede desses folículos pré-ovulatórios aqui, ó. A parede se rompe e quem faz esse rompimento aqui é principalmente a ação de um hormônio, que eu falei para vocês e vou falar de novo, que é o LH. O LH é o hormônio responsável pela ovulação, ele se liga aos seus receptores aqui na parede do folículo pré-ovulatório, né? E ele causa uma espécie de resposta inflamatória que faz com que essa parede se rompa. E ao romper a parede do folículo pré-ovulatório, ou do folículo que agora não é pré-ovulatório, agora ele ovulou, né? E a liberação do óvulo, também chamado de oócito. Tá? Então,
A ovulação é isso, é o rompimento da parede do folículo ovulatório e a liberação do óvulo, do ócito, certo? Este ócito aqui, este óvulo, é o gameta feminino. Este ócito é uma célula, certo? É uma célula, é o óvulo, é o gameta feminino, é este óvulo que vai ser penetrado pelo espermatozoide, ou seja, fecundado, ou não vai ser, e aí não haverá gestação. O que esta célula, o que este óvulo tem de diferente para outras células do corpo da fêmea é que ela é uma célula haploide, é uma célula N, vocês já viram isso em genética, né? É uma célula que tem a metade dos cromossomos da espécie. Aí dei uma olhada lá quantos cromossomos tem o bovino, quantos cromossomos tem o equino, quantos cromossomos tem o suíno, e vocês vão saber quantos cromossomos tem dentro desta célula aí, deste ócito, deste óvulo, tá? Porque é uma célula N, com metade dos cromossomos da espécie, tá? Muito bem, então este óvulo, este ócito que foi liberado, né, após a ovulação, ele é captado, ele é sugado, certo? Ele é sugado pelas fímbrias. As fímbrias são prolongamentos que existem na extremidade distal das tubas uterinas, lá do oviduto, certo? Do oviduto. Então, o oviduto, né, suga o ócito, ou os ócitos, né? Aqui está mostrando uma única ovulação, mas, por exemplo, na porca a gente sabe que a ovulação é múltipla, né? A porca ovula 12, 15, 20 ócitos num único ciclo, né? Cada folículo, quer dizer, na porca, chegam ao ponto de pré-ovulatório 12, 15, 20 ou mais folículos, e todos eles vão ovular. Tá? E aí serão 12, 15, 18 ócitos sendo sugados. Na vaca, na égua, que são espécies monoovulatórias, que na maioria dos ciclos ovulam um único folículo, é o exemplo que está aí, né? É um folículo que chegou ao ponto de pré-ovulatório, um folículo que ovulou, e é um ócito que será liberado e sugado pelo oviduto, tá? Muito bem. Então, esse ócito, né, que foi sugado pelo oviduto, ele vai sendo conduzido em direção aos cornos uterinos e depois em direção ao corpo do útero por um epitélio ciliar, né? O oviduto tem um epitélio ciliar, certo? E na porção média do oviduto, mais ou menos, que a gente chama de ampola do oviduto, que está representada aqui, ó, na ampola do oviduto, é que este ócito encontrará os espermatozoides, caso esta fêmea tenha sido coberta ou inseminada, né? Porque se ela não foi coberta e nem inseminada, obviamente que esse ócito não vai encontrar espermatozoide nenhum. E este ócito vai permanecer aí por 3, 4 dias e depois ele será, né, reconhecido como um corpo estranho e vai ser degenerado, vai morrer, né, vai ser destruído, tá? Certo? Mas quando há presença dos espermatozoides, então, na ampola do oviduto, aqui na ampola do oviduto é que acontece a fecundação. O que é a fecundação? A fecundação é quando o ócito é penetrado por um espermatozoide. Tá?
O espermatozoide é o gameta masculino. O espermatozoide é uma célula. E o espermatozoide também é uma célula N. Ou seja, tem a metade dos cromossomos de uma espécie. Né? No momento em que o espermatozoide penetra o óvulo, o que acontece? Uma célula N penetra uma outra célula N, N mais N, temos 2N. Então, se forma, após a fecundação, se forma uma célula. Agora, uma célula 2N, ou seja, com o número total de cromossomos daquela espécie. E esta célula, essa estrutura celular 2N, que se forma após a fecundação, após a união, né, da carga genética do espermatozoide com a carga genética do ócito, a gente chama de zigoto. Tá? Então, o zigoto ele se forma ali no oviduto. E esse zigoto ele continua progredindo até chegar nos cornos uterinos. Né? Está representado aqui já, ó, os cornos uterinos. Vejam que eu disse para vocês que esta é uma figura representativa, né? Então, aqui o oviduto, ele praticamente não está separado dos cornos, mas se nós fôssemos fazer essa separação aqui, seria mais ou menos aqui, ó. O oviduto chega nos cornos uterinos, certo? E os cornos uterinos depois se continuam com o corpo do útero, né? Que está representado aqui, o corpo do útero. Corpo do útero. Tá? Muito bem. E aqui, o cérvix uterino, né? O colo uterino. Tá? Então, temos 3 porções do útero. O colo, o corpo do útero e os cornos uterinos. Muito bem. Esse zigoto, ele não permanece muito tempo como zigoto. Questão de algumas horas depois, esta célula, né, esse zigoto, que é uma célula só, se divide e dá origem a 2 células. Que está representado aqui, ó. Aí não é mais zigoto, aí é um embrião de 2 células. Logo em seguida, essas 2 células se dividem por divisões mitóticas, né? Tem 2 células, dão origem a mais 2 idênticas. Aí nós já temos um embrião de 4 células. Depois, um embrião de 8 células. Depois, estas células já vão dar, são 16, 32, 64 células, né? E depois a gente já nem fala mais em embrião de tantas células, a gente já chama o embrião de mórula, certo? Lá pelo 3º, 4º dia após a fecundação, esse embrião chega no útero, certo? Esse embrião chega no útero. E depois da fase de mórula, o embrião passa a ser chamado de blastocisto. Lá pelo 7º, 8º dia de gestação, esse embrião já está na fase de blastocisto, tá? E é mais ou menos nessa fase aqui, ó, 7º, 8º dia de gestação, que é o momento de coletar os embriões. Caso este embrião aí, ou os embriões que se formarem, né? Caso esta fêmea que a gente está falando seja uma doadora de embriões, este é o momento, 7, 8 dias após a inseminação, né? É o momento de fazermos a lavagem uterina. A lavagem uterina. Esta lavagem uterina é feita com solução fisiológica, alguns meios específicos, né? Em que como é que se lava o útero? Bom, basicamente a gente coloca a solução fisiológica lá para dentro e aspira essa solução fisiológica. Enriquecida de meios, né? São meios específicos. Meios são líquidos, né? Específicos para isso. E o que a gente busca com essa lavagem uterina é captar os possíveis embriões que estejam ali no corpo do útero já. Certo? Em alguns casos, até a gente, perdão, no corno uterino, né? A gente faz essa lavagem uterina buscando captar
esses possíveis embriões que estejam ali nos córneos uterinos e no corpo uterino, tá? Essa lavagem uterina, ela deve ser feita antes, nesse momento de 7, 8 dias, porque se tem certeza que o embrião, aliás, os embriões, né, que a gente busca mais de um embrião, não tenham se implantado ainda. Porque depois que o embrião se implantar no endométrio, a gente não vai conseguir retirar eles com essa lavagem, né? Certo? Então, vejam que eu estou falando aqui, estou relembrando anatomofisiologia para vocês, mas já estou falando em biotécnicas, né? Já falei em inseminação artificial, agora estou falando em coleta de embriões, né? Certo? Vou acrescentar uma terceira aqui, biotecnologia. Vamos imaginar que esta fêmea aí que vocês estão vendo, ela seja uma fêmea doadora de embriões, tá? Então, ela é uma vaca, por exemplo. Então, se eu deixasse ela ovular naturalmente, inseminasse ela quando ela estivesse em cio, né? Não tivesse feito nenhum tratamento hormonal com ela, eu vou só observar o cio e quando ela estiver em cio eu vou inseminar e dali a 7, 8 dias eu vou fazer a lavagem uterina. Quantos embriões eu esperaria dela? Provavelmente um só, né? Porque a vaca é uma espécie monoovulatória, assim como é a eco. Então, provavelmente, eu coletaria só um embrião dela. Tá, e aí? Eu vou transferir esse embrião dela para outra fêmea? Vou. Qual é a vantagem que eu tenho? Ela não vai ficar 9 meses gestando. E eu posso fazer uma nova inseminação com ela dali a 20 e poucos dias, né? E de repente coletar outro embrião, se correr tudo bem. Beleza. Posso, ótimo. E aí eu vou ter o produto dela, o embrião dela, eu vou ter sendo gestado numa barriga de aluguel, né? Numa receptor, uma outra vaca. Isso aí me adianta. Mas e se eu fizer com que ao invés dela me dar um embrião só em cada coleta, ela me dê uns 6 embriões, por exemplo? Não melhora? Melhora, bem melhor. Né? Tá aí, como é que eu faço isso? Então vamos superovular a vaca. Vamos administrar nela doses de um outro hormônio aqui, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Vamos administrar durante 4 dias, mais ou menos, 2 doses de FSH por dia. Isso é um protocolo, né? Existem outros. E vamos fazer com que mais folículos se desenvolvam e mais folículos cheguem nessa fase de ovulação aqui, de pré-ovulatório. E aí eu vou, então, administrar LH ou GNRH ou análogo, fazer uma ovulação, vou estimular a ovulação, né? E ao invés de termos um único folículo ovulando, nós vamos ter 8 folículos ovulando, por exemplo. E aí teremos 8 ócitos sendo captados aqui. E aí eu vou fazer a inseminação em tempo pré-fixado. O que é uma inseminação em tempo pré-fixado? IATF. Mas então a IATF não é nova? É claro que não é nova. Então, aqui eu já estou falando uma quarta biotecnologia, IATF agora, que é inseminação artificial em tempo fixo. E aí, ao invés de ter um embrião só sendo fecundado, eu posso ter 8 embriões sendo fecundados. E na hora de fazer a lavagem uterina, eu posso coletar esses 8 embriões, de repente, e aí eu vou analisar a qualidade desses embriões, né? Tomara que todos tenham uma qualidade suficiente para serem transferidos a fresco, logo em seguida, ou serem congelados e um dia serem transferidos. Eu já estou falando em congelamento de embrião. É mais uma biotecnologia ainda, o criopreservação de embriões, né? É o congelamento de embriões para futuras inseminações. Que joia! O professor já falou aqui numas 5 biotecnologias falando em anatomia. Pois é. Se eu não estivesse mostrando essa figura para vocês, se eu fosse falar em custo e não sei o quê, vocês não iam estar ouvindo falar dessas biotecnologias. Tá? Certo?
Muito bem. Então, vejam que, deixa eu ver o meu tempo, meu Deus do céu, já passei do tempo, não saí do lugar. Bom, eu vou continuar esse raciocínio num próximo vídeo, tá, pessoal? Nós já estouramos o tempo aqui, tá? Até mais, abraço.